Olá, tudo bem? No dia 15 de outubro, eu entrevistei o Ismael Lopes. Ismael Lopes, que é um teólogo, também pastor, mas ele prefere ser chamado de teólogo. Ele faz parte de um movimento nacional que é a Frente Nacional dos Evangélicos. E ele viralizou, ou ele ficou muito famoso, teve grande visibilidade agora, neste fim de semana, por conta do ato que ele praticou em defesa da democracia, com muita coragem. Ele foi até a vigília convocada pelo Flávio Bolsonaro e fez uso da palavra. E ele disse verdades com muita coragem. Nós temos orado por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu, assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal contra o nosso Estado. Sai fora! Pessoal, por favor, fica, volta pra cá, deixa eu. Vem cá, vagabundo! Meu nome é Ismael, sou um dos coordenadores nacionais da Frente de Evangelho. Agora você dá entrevista aí agora, né? Era isso que você queria. Eu vim pra cá numa iniciativa de tentar fazer uma fala baseado na palavra de Deus, para acabar com essa instrumentalização da fé cristã que eles fazem, mentindo para o povo. A mídia deveria mostrar em nome de Deus, está acontecendo com o Brasil. Em nome de Deus. Isso é uma farsa. Não adianta gritar. Vocês eram para mostrar a Falando verdade em nome Brasil, de Deus, defendendo gente que atentou contra a nação, que atentou contra o Estado Democrático de Direito, que cometeu crime contra o Estado brasileiro, que trai o Estado brasileiro pedindo que outro Estado estrangeiro atente contra o Brasil. Gente que, por irresponsabilidade, na melhor das hipóteses, fez com que 700 mil pessoas morressem, podendo evitar 500 mil mortes. Se tivesse feito o mínimo, essa gente não pode falar em nome de Deus, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não há justiça se o pobre não for atendido. Não há justiça se a mulher não for protegida. Não há justiça se todos e todas não forem abraçados, acolhidos e acolhidas pelo Estado brasileiro. A igreja faz um trabalho muito importante de acolhimento, a igreja faz um trabalho muito importante de assistência, mas o meu sonho, enquanto cristão, é cuidar para que a igreja não precise fazer isso, para que o Estado atenda todas as necessidades do povo brasileiro. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu vim e é por isso que eu vou continuar lutando e atentando contra aqueles que se levantam contra a justiça do reino de Deus. E é isso. Foi agredido, mas deixou ali uma semente. É fato que muitos ali têm um comportamento hoje de seita, de crença, em que a razão não importa muito, nem a espiritualidade. É mais um fanatismo. De qualquer forma, muitos tomaram conhecimento, seja os que estavam ali presentes, seja os que viram depois pelo vídeo. Portanto, o Ismael merece elogios, palmas. É um grande exemplo, porque ele falou com muita firmeza e depois foi retirado de maneira muito agressiva, foi agredido, na verdade. E agora ele está
participa de reuniões e está preocupado, sim, com sua própria segurança, mas não se arrepende do que ele fez. Deu uma demonstração de que o verdadeiro cristão, ele tem coragem e ele diz o que é preciso dizer, aquilo em que ele efetivamente acredita. Você não precisa ser religioso, não precisa ser cristão para entender que o que o Ismael fez honra a melhor tradição do cristianismo. Não estou falando do cristianismo religioso, mas daquele que era o cristianismo primitivo, ou o que você pode chamar de pré-cristianismo. Olha, como pré-cristianismo? Seria o judaísmo? Não. Seria João Batista, embora judeu. Mas ele já apontava para uma, vamos chamar assim, de doutrina, de liberdade e de compromisso com os mais pobres. Compromisso com os mais pobres. Engels, parceiro de Marx, escreveu sobre isso. Ele fez um artigo, na época, final do século XIX, em que ele diz que a experiência do cristianismo primitivo era a única até então verdadeiramente socialista, baseada num princípio que está num livro do cristão, que é o Atos dos Apóstolos, que diz assim: e então todos davam o que tinham e viviam de acordo com a sua necessidade, e a ninguém faltava coisa alguma. E é por isso que tinham a simpatia de todos. Depois, o cristianismo vai ser incorporado pelo Império Romano como uma religião oficial, que estava crescendo bastante, porque as pessoas viam, nossa, eles vivem bem, dão bons exemplos, queremos ser como eles. E isso foi crescendo, até que então Roma trouxe como religião oficial, e aí nós sabemos do que ocorreu a partir de então, a institucionalização da fé. Um comércio da fé, claro, que hoje muito presente naquelas igrejas que saíram dessa grande igreja, que era uma igreja universal, que é a igreja católica, que significa universal. Então, saíram igrejas protestantes e também sabemos o que fazem, sabemos que o compromisso é com o poder terreno. Mas nem todos são assim, felizmente. O Ismael dá prova disso. Você vai ver nessa entrevista como ele se define ideologicamente. E a consistência que ele, ideológica que ele tem, claro, cristão, mas para mostrar que o cristão é verdadeiramente um comunista. Fique com a entrevista. Veja a entrevista e vocês vão admirar ainda mais o Ismael Lopes, que é amigo da minha amiga, também uma evangélica exemplar, que é a Sinhara Garcia. A Sinhara foi quem me apresentou o Ismael, os dois vieram até o estúdio do 247 aqui em Brasília, e então nós fizemos essa entrevista ao vivo, e agora você vai ter a oportunidade de rever ou ver neste corte. Fique com a entrevista, depois nós comentamos. Olá, muito boa noite, estamos de volta aqui a nossa live e hoje eu vou entrevistar duas pessoas que estão participando de um evento muito importante aqui em Brasília, que é a dentista Sinhara Garcia e o teólogo Ismael Lopes. Os dois são de conselhos, hoje conselhos de várias atividades que existem na nossa sociedade e que são reconhecidos pelo governo federal. E amanhã, em Brasília, vai ter este fórum interconselhos. O Lula vai estar presente, o Lula vai fazer a abertura deste fórum, que é algo muito importante. E esses conselhos, alguns criados por lei, que tem que ser funcionados, tem que funcionar em qualquer momento, e inclusive funcionaram até no governo Bolsonaro, muitos foram extintos, mas alguns que não poderiam ser extintos, porque não eram por decreto, eram por lei, eles continuaram funcionando, e isso é muito importante para a democracia. E no governo do Lula, também no governo da Dilma,
eles foram muito, e são, no caso do Lula, são muito valorizados. E definem políticas públicas importantes. Neste momento, vão discutir, né, a proposta desses conselhos para a COP30. Então, é um movimento de democracia importante, e nós, então, teremos aqui a participação dos dois, da Sinhara e do Ismael. A Sinhara, eu estou vendo aqui que ela está com a câmera virada aqui, então ela vai ter que... porque ela está virada, exato. E outra coisa, hoje a entrevista ela é diferente, porque ela é online, quer dizer, no sentido de que cada um está com um dispositivo eletrônico, mas estão na sede do 247 aqui em Brasília, que eu os convidei para vir para cá, porque queria entender um pouco sobre estes conselhos. Então, eles estão aqui no nosso escritório, no nosso estúdio, aqui em Brasília. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Está fazendo, olha... Vamos ver se eu consigo, olha, tá assim, tá vendo? Essa é a nossa mesa para o podcast, tá? Tá aqui, verdade, Sinhara aqui, e tá aqui também o Ismael, tá bem? Então, estou no nosso estúdio para fazer essa transmissão, mas o mais importante de tudo é o conteúdo. É isso que a TV 247, ela prima por isso, né? Que é um jornalismo real com pessoas reais. Bom, vamos lá. Então, eu vou chamar aqui a Sinhara. Boa noite, Sinhara. Olá, boa noite. Acho que não tem que desligar, peraí. Sinhara, eu vou pedir para vocês desligarem o microfone e só ligarem quando for falar, porque eu desligo também, porque a gente está fazendo essa experiência aqui para fazer a transmissão aqui do nosso próprio escritório. Então, está aqui o Ismael, está aqui a Sinhara. Então, Sinhara, eu agradeço muito por você estar aqui presente, Ismael também, agradeço você, e lembrar que a Sinhara é dentista, ela é gerente de saúde bucal de Fortaleza, que é algo que ela vai falar também, que é muito importante, porque é a única capital administrada pelo PT e que tem um programa de saúde bucal, que é um programa que segue diretriz federal, né, aquilo que o Lula quer, mas tem também alguma característica que não vai ser desfeito, tá? Lá que se leva muito a sério na administração de Fortaleza a questão da saúde bucal, que é muito importante. Ela também é líder, nós vamos falar disso também, viu? Ela é líder do movimento Cristãos pela Democracia. Evangélicos, as pessoas conhecem pouco, nós vamos falar sobre isso. Tem evangélicos de esquerda, viu? Tem esquerda, com propostas de esquerda, e aí nós vamos entender, e é importante que a gente saiba, que também a gente aprenda muito sobre justamente essa atividade, ou essa visão, você pode chamar de militância, porque todos nós somos militantes pela cidadania de esquerda, e ela também é membro da Frente Evangélica, e o Ismael Lopes, ele é teólogo, também é da Frente, da Coordenação Nacional, da Frente Cristãos pela Democracia, né, do Estado de Direito, que eu já entrevistei aqui o Evaldo Ramos, vocês sabem disso, tem um vídeo, tem 1,5 milhão de visualizações, que foi o primeiro a dizer que o Bolsonaro é um tipo de anticristo, vocês sabem disso, provavelmente vocês viram este vídeo. Então, falei muito, passo a primeira palavra à Sinhara, agradecendo muito pela presença e perguntar para vocês, Sinhara, qual é a proposta que vocês vão levar, antes de falar da questão evangélica, mas vamos falar esse evento, o Interconselhos, que é muito importante. Qual é, na sua área, a proposta que você vai apresentar e que vai ser discutida e que pode integrar essa pauta para a COP30? Depois faço a mesma pergunta para o Ismael, logo depois da Sinhara, peço para o Ismael falar. Pode falar para ver se você consegue. Falando, vocês me ouvem. Eu acho que se o microfone captar minha voz, é ok. Ok, vocês dizem se vocês estão ouvindo, então, o Ismael Lopes, porque ele está falando com o microfone aqui do meu dispositivo. Vamos lá. Testando, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo. Isso, por favor, vocês se vocês puderem falar, aqui tem. Se não, eu vou pedir para vocês virem para cá. Maravilha. Entendeu? E aí vocês vão falar aqui do lado, tá bom? Aí, a primeiro pode falar assim, depois entra o Ismael, para esta cadeira aqui. Você sabe, quando nós fazemos essa transmissão, já foi feito aqui um podcast com o presidente
de Itaipu, aí teve vários microfones, etc. Foi preparada a sala para isso, acho que nós podemos fazer. Então, Ciara, eu vou pedir para vocês ficar aqui, sentar aqui ao lado, Sim. e depois ver o Ismael, tá bom, Ismael? Acho que é o B2. Tá, Pronto. Obrigado, viu, senhor, por estar aqui. Acho que agora vocês estão ouvindo. Então, Ciara, eu já te apresentei, você é a gerente da saúde bucal lá de Fortaleza, Sim. que foi um cargo, acho, criado nessa administração, né? Todos os municípios têm uma pessoa que coordena, né, a saúde bucal, os dentistas, ASBs no município. Então, eu estou como gerente de saúde bucal de Fortaleza, coordenando esses colegas dentistas, né? Temos em Fortaleza 354 equipes de saúde bucal, em postos de saúde, né, atendendo a nossa população. E a gestão do Evandro chegou para fortalecer, porque quando a gente chegou na gestão, a gente pegou uma gestão anterior já bem debilitada, com muitas dívidas, né, feita pelo ex-prefeito Sarto. E aí a gente tem aí conseguido melhorar já a questão da saúde bucal em Fortaleza. Então, tem sido um trabalho bem produtivo, porque o Evandro quer muito fazer a Fortaleza inclusiva. Então, nós temos trabalhado cuidando das pessoas mais vulneráveis, tentando equiparar as equipes de saúde da família, tentando fazer todo o trabalho que precisa ser feito, porque saúde bucal é direito humano, né? Não é luxo ir para o dentista, é direito de todas as pessoas mastigarem, falarem, sorrirem, né? Não ter vergonha do seu sorriso. Isso é muito importante, sabe, Joaquim? Tá ótimo. E lembrar que, o público, né, que a Fortaleza é a única administração do PT em capital. Única capital com a administração do Partido dos Trabalhadores. Brasil, que temos o nosso prefeito petista, né? Evandro Leitão. Exatamente. Então, eu vou perguntar da COP, né, que a gente está falando da saúde bucal, Sim. e qual é a proposta que você vai levar aqui para esse fórum de amanhã. E lembrar o Gabriel, ele fala assim, que é mais fácil colocar todos em sua câmera, é o que nós estamos fazendo aqui. Sim. E a Maria Ângela Locatelli, ela disse, Joaquim, não tem como fazer a live online no mesmo ambiente, de forma muito próxima uns dos outros. Por isso nós estamos fazendo aqui de próximo, mas no mesmo aparelho. Daqui a pouco o Ismael, que vocês estão vendo, ele vem para cá, tá bem? É isso. Então, eu estou dizendo, esse fórum sindical, lembrando, Lula vai abrir amanhã, às 11 horas da manhã, na Universidade de Brasília, o fórum, eu falo que é interconselhos, tá? Que hoje tem, aqui em Brasília, hoje tem mais de 140 representantes, mas existem outros aqui. Vai ser um ambiente bastante democrático. E é importante este evento porque mostra a participação popular no governo federal, né? Sim. E aí você estava falando da questão da saúde bucal, e a gente sabe que o Lula tem essa preocupação, né? Tem, sim. Muita preocupação. Ele já tinha no outro governo dele. Sim, e ele criou o também. Programa Brasil Sorridente, né, no outro governo dele, e agora no governo 3 ele transformou o Programa Brasil Sorridente em Política Nacional de Saúde Bucal. Então, realmente temos indicadores que tem o financiamento, temos metas a cumprir, a gente tem realmente inserido a saúde bucal como um direito humano, né? Ele fez agora a entrega de mais de 400 unidades odontológicas móveis para que a gente possa atender as pessoas mais vulneráveis em zona rural. Então, assim, o presidente Lula realmente tem um olhar muito especial para a saúde bucal e eu fico muito feliz com isso. Que legal. E existe alguma relação entre a saúde bucal e agora a COP30? Ou você vai falar de proposta de saúde de uma maneira geral para a COP30? Pronto. Na realidade, Joaquim, assim, eu fui convidada inicialmente a participar de uma plenária amanhã com a deputada Érica Cocai. Fui convidada pelo Conselho Nacional de Saúde a participar de um diálogo sobre a saúde bucal como direito humano. Então, eu soube também, pela Frente Nacional de Evangélicos, né, do Estado de Direito, que a gente estaria também participando. Então, eu vou conciliar. De manhã participo dessa plenária com o Interconselhos, né? E à tarde, a plenária de saúde bucal. E tem a ver, sim. Você sabia que a sua primeira escova de dente, com certeza, ainda está existindo aí em algum lugar desse planeta? Não. Ela não se degradou. Porque esse plástico, o plástico que normalmente se usa nas escovas de dente, ele passa 200 anos para serem degradados, entendeu? Então, assim, é chocante saber, né, que a minha primeira escova de dente ainda existe no planeta, sujando o planeta, né? Então, assim, é muito importante que todos nós, profissionais da saúde, profissionais de todas as áreas,
pensem sobre isso, né? E trabalhe também sobre a sustentabilidade, né? Sobre a Amazônia. A Amazônia é um organismo vivo que a gente precisa da Amazônia. Então, assim, eu como mulher cristã, que também lidero o movimento Cristãos pela Democracia e sou parte também da frente evangélica, eu me preocupo porque Jesus ensina a gente a cuidar das pessoas. E no momento que há enchentes, há um calor insuportável, traz doenças, né? Tudo que a crise climática traz, ela prejudica primeiramente as pessoas mais vulneráveis, né? Sempre o pobre é quem vai pagar mais alto. Então, assim, como que um cristão não vai se importar com isso? Eu, como uma mulher cristã, preciso me importar com a saúde, como profissional de saúde também. Uma crise climática, ela vai gerir aí ela vai gerar, né, na verdade, uma crise de saúde sanitária. Então, tem tudo a ver um profissional de saúde participar também de um momento como esse de amanhã pela manhã. Entendi. Sabe como fazer, então, a questão do escova do dente? Que isso me intrigou um pouco. Acabei que a minha escova do dente está em algum lugar. O que tem que fazer? Tem que fazer uma escova de bambu? Isso, de bambu. De bambu, de algo que seja degradável mesmo. E aí a gente tentar utilizar algo que seja sustentável. Então, a gente precisa trocar as nossas escovas de dente. Não sair comprando 3, 5 escovas lá na farmácia, aquelas que nunca mais vão se degradar. A gente tem que comprar de bambu. Talvez um pouquinho mais caro, mas que vale a pena para o nosso planeta. E já existe? Existe, sim. Nossa, eu deveria saber. Eu vou lhe presentear com uma, viu? Eu aceito. Sim. Então é importante os materiais odontológicos também, ser feita a coleta correta, tudo isso tem que pensar, né? Nós precisamos pensar na área que a gente tem que pensar um pensamento sustentável. Bacana. Então, olha, a Edna está dizendo aqui, olha, a senhora trabalha com amor e muita responsabilidade, orgulho de Fortaleza. O Cláudio Pereira diz aqui, parabéns, companheiro Ismael Lopes, me representa. O Júlio César Beraldi aqui fazendo os cumprimentos. E agora eu quero ouvir o Ismael Lopes. Primeiro, Ismael, para você dizer, o Ismael faz parte do Conselho Social, que é aquele conselho social bem grande, né, que existe, que auxilia o governo federal nas propostas de políticas públicas. E participa também do Interconselhos e tem uma história política muito interessante que nós vamos falar, tá? Para quem tem aquela visão preconceituosa de evangélico, você vai dizer, mas não é possível. O Ismael não é evangélico, entendeu? Mas entendeu? E aí, vamos ver se você consegue falar por aqui. Eu vou desligar o meu microfone, tomara que você consiga, senão você vem para cá. Bom, então agora vamos falar com o Ismael, tá? Eu vou cobrir amanhã esse conselho, por isso que eu chamei os dois para conversar aqui comigo. Era muito interessante, eles iam fazer a live em outro ambiente, como nós nos entendemos aqui, vamos fazer aqui mesmo. Mas aí agora nós estamos fazendo essa improvisação, mas está dando certo. O Ismael, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. Então me conta o seguinte, que exatamente é esse conselho e qual vai ser a sua proposta, a sua atuação nesse conselho, quem você representa? Maravilha, é um prazer, Joaquim, estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Amanhã é a reunião do Fórum Interconselhos e, paralelamente, na verdade, conjuntamente, uma atividade em conjunto com os fóruns de participação social. O que é isso? Essa atividade são as vozes amazônicas. As vozes da Amazônia pretende, né, fazer essa discussão com relação à participação social e os temas da COP30. O governo Lula tem como prioridade, né, e tem como um elemento presente no seu governo, nos seus governos, né, e a presidenta Dilma teve um destaque muito grande na intensificação da participação social, inclusive com algumas questões relacionadas de propaganda contra ela, né, dizendo que o decreto de 2014 ela queria transformar o Brasil num Brasil soviético. Né? Ela não falou isso, foi a revista Veja. Eu lembro que houve uma repercussão absurda isso. Eu quase falei, quem dera, mas assim, o decreto intensificava a participação social, mas não era tanto a ponto de dar todo o poder
aos conselhos, né? Como seria um Brasil soviético. Mas é isso. O governo Temer, pós o golpe, encerra o Fórum Interconselho. O governo Lula retoma agora o conselho, retoma os conselhos que tinham sido desmontados e alguns que tinham sido encerrados pelo governo Bolsonaro. O CONSEA, por exemplo, o Conselho de Segurança Alimentar, o Brasil tinha acabado de votar para o mapa da fome e o Bolsonaro derrubou o conselho, acabou com o conselho. Os conselhos que sobreviveram eram aqueles conselhos que tinham sido estabelecidos por lei, conselhos, inclusive, que são deliberativos, ou seja, são conselhos que decidem sobre as políticas, né? O conselho que eu integro, que é o Conselho de Participação Social, é um conselho ligado diretamente à presidência da República, mas não é um conselho deliberativo. A gente recomenda ao governo. Eu, por exemplo, dentro do conselho, coordeno a Comissão de Política de Participação Social, junto da companheira Mônica Alckmin, não é parente do ministro, mas é membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos e coordena essa comissão junto comigo. A gente recomenda e acabou de desenhar uma política nacional de participação social. A gente vai para um segundo passo agora, que é fazer seminários sobre o tema e aí, finalmente, encaminhar a recomendação ao governo sobre uma política nacional de participação social. Eu, por exemplo, acho que a participação social ela é um elemento primordial de qualquer política que é de fato para o povo, porque não só para o povo, mas com o povo e pelo povo. Então, a gente está desenhando isso, logicamente, né, representando movimentos. Eu represento a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito no Conselho. No Conselho tem outras 67 entidades que têm cadeira no Fórum de Participação, no Fórum Interconselhos. Amanhã, essas 140 e tantas conselhos e entidades estão representadas e mais incontáveis entidades dos fóruns, cada qual nos seus estados e Distrito Federal, representados também. Então, é isso, são muitas vozes, ainda pouco para o número de vozes do Brasil, né, que são muito importantes, tanto em apoio ao governo, um apoio mais crítico, um apoio incondicional, uma crítica, às vezes, em oposição mesmo, mas pela esquerda é sempre bem-vinda. Então, nós estamos presentes, construindo, colaborando, e é lógico, né, nunca há um consenso pleno. É isso, a crítica vai estar sempre presente. Ismael, o que você acha que pode surgir de proposta amanhã? Amanhã a gente tem... Só para dizer, só para lembrar, o Lula valoriza demais a participação popular desse conselho, porque ele vai estar presente, né, na abertura. Lula vai estar na abertura da atividade, a gente vai colocar propostas que estão sendo construídas, tá, gente? Já há mais de ano, a gente está aí desenhando, sentando, reunindo, trabalhando intensamente para a construção dessas propostas, para que isso esteja na mesa de negociações. Uma delas é, primeiro, a avaliação do que foi tirado nas outras COPs, porque são mais de 60 compromissos que foram tirados, né? A gente tem ali 6 eixos principais, mas foram 60 compromissos tirados, mais de 60, na última COP e outros anteriores também, como, por exemplo, o Acordo de Paris, enfim, toda uma avaliação desse processo, e uma avaliação não só dos compromissos, mas do porquê a grande maioria não foi cumprida, né? Principalmente pelos países do norte global. Porque, por exemplo, o Acordo de Paris trata sobre a questão da emissão de carbono, você tem ali a criação dos créditos de carbono, que joga sobre o sul global um peso de não se desenvolver industrialmente. E aí tem toda uma questão relacionada à emissão de carbono, processo industrial, enfim, a questão da indústria 4.0, né? Mas é isso, basicamente coloca sobre aqueles países que têm mais poder monetário, mais poder econômico, comprar o crédito de carbono e continuar produzindo indústria e a gente cada vez mais se desindustrializando. Exato. Então esse é um desafio que a gente amanhã vai tentar apresentar algumas propostas para manejar isso de forma a garantir o nosso desenvolvimento sem jogar nas costas dos mais pobres o peso desse impacto
ambiental. Porque é isso, o impacto existe, como que a gente maneja ele é a questão. Agora, qual que seria que você acha que uma proposta que pode ocorrer para não prejudicar o desenvolvimento? Porque o ambiente precisa tratar do ser humano, precisa ter terreno, ter emprego, ter trabalho, né? Qual que seria uma proposta que você acha viável para conciliar as duas coisas? Tem um conjunto que eu acho que é importante, que passa pela nossa principal empresa, que é a Petrobras. Por exemplo, o cumprimento do manejo da exploração do petróleo e gases para transição energética. Financiar a transição energética. Financiar a transição energética. Que é uma proposta bem razoável, bem interessante, porque o mundo continua consumindo petróleo. Agora, o que o Brasil tem que fazer é usar a renda do petróleo para fazer a transição energética. É isso. E o Brasil, de certa forma, já é um exemplo para o mundo no sentido de que a nossa matriz é limpa, né? Em grande parte comparado com outros países. Nos países parece que 15% da energia gerada é limpa, no Brasil é quase 50%. Sim, só que o Brasil tem um problema com relação a isso, que é isso, a gente está tratando disso nas discussões também, que é a nossa exploração de petróleo em terra, a Petrobras abandonou, ela está explorando pré-sal, basicamente, que é muito mais rentável, enfim. E a gente precisa trazer de volta para uma Petrobras nossa. O petróleo do povo, o petróleo é nosso, a gente precisa rememorar isso e trazer de volta, parar com essa coisa de vender leiloar poço de petróleo para a empresa estrangeira. O petróleo precisa ser nosso mesmo. Há divergências sobre a exploração de combustíveis fósseis, né? Mas a linha que eu defendo, particularmente, isso não é um consenso, tá, no fórum, não é um consenso no conselho, mas a linha que eu defendo e que as organizações que eu componho defendem é que a gente precisa explorar. Não existe exploração de petróleo sustentável, tá, gente? Assim, eu não vou vender essa ilusão também, mas eu acho que a exploração ela é um fato, ela precisa acontecer, mas precisa financiar essa transição energética, garantindo que essa energia seja barata para o nosso povo e que os dividendos que vão para acionistas privados, na verdade, sejam reinvestidos em transição energética. Então, que esses dividendos sejam reduzidos. Eu não acho também que a gente tem que cortar totalmente o dividendo, porque é isso. A Petrobras já é uma empresa de capital misto. Exatamente. Então, a gente tem que pagar quem comprou a ação. Enfim, isso eu posso dizer que, infelizmente, é uma realidade, então a gente tem que pagar. Eu só acho que a gente não tem que pagar tanto. A gente pode pagar. E o governo também o majoritário, ele fica com o dividendo também. Ele financia o governo de alguma maneira. E isso pode, inclusive, trazer um impacto. Eu defendo, por exemplo, que isso seja alinhado com o Banco Central. O Banco Central é independente, infelizmente. Eu discordo disso também. Eu acho que o Banco Central devia ser de controle do governo. Mas, por exemplo, a gente vai ter, muito provavelmente, eu espero que isso, Galípolo, se você estiver ouvindo, pelo amor de Deus, baixa essa taxa de juros, vai ter uma tendência à baixa da taxa de juros. E tem que baixar mesmo. Tem que baixar, é isso. Só que isso gera o que a gente chama de pressão inflacionária pela demanda. Você baixa a taxa de juros, então você barateia o crédito. O crédito... e aí o crédito de longo, de curto prazo são coisas diferentes, eu não vou explicar isso agora porque é muito economismo, mas assim, basicamente é isso, baixa a taxa de juros, você incentiva consumo. Isso gera uma pressão na inflação. O controle da Petrobras agora pode fazer com que a baixa do valor do combustível segure a inflação. Então, assim, você tem uma pressão inflacionária pelo consumo, e você tem uma pressão deflacionária, né, uma pressão de baixa da inflação pela baixa do combustível. Porque é isso, nossa logística é muito pelo caminhão e tal. Então, assim, o preço do diesel tem um impacto no valor do alimento, no valor do computador, no valor de qualquer coisa que vai ser transportada. Então, para a gente é isso. Exploração, uma das coisas que está em discussão e que vai ser apresentada amanhã é isso. Como que a gente transforma a exploração que é danosa, que é do combustível fóssil, em investimento em transição energética e industrialização do Brasil. Perfeito, vamos mudar essa conversa, isso é uma que vai ser discutida amanhã, né? Isso é importante. Eu, por exemplo, você sabe, sou absolutamente favorável à exploração consciente da margem equatorial, porque isso já é feito pelas Guianas, por empresa dos Estados Unidos. Isso atende a interesses petroleiros de fora.
Tá? Então, e o mundo continua consumindo petróleo. Agora é preciso usar esse recurso para financiar a transição energética, essa é a nossa posição. Agora, daqui a pouco ele vai falar sobre o que eu estava vendo no braço dele. Olha aqui, ele é um teólogo, já dirigiu igreja, já teve, e tem aqui, ó, 1 Timóteo 4,16. Eu não sei o que é isso. Não, daqui a pouco ele vai explicar, que eu vou chamar a senhora para aqui, porque a história da escova de dente rendeu aqui. Pensar. Ciara está aqui novamente, Ciara, bem bacana. Olha, as pessoas estão falando aqui, ó. Então tem aqui, boa noite, doutora Ciara Garcia. Já usei escova de bambu, porém não aprovei. Achei as cerdas muito ásperas, infelizmente. Sou muito preocupado com a questão ambiental, diz aqui a Eliedna Lima. Também tem aqui, até a Aisra fala que já existe escova biodegradável. Nós temos aqui, olha, o Dimarange Moraes, a Didi, faz aqui, já fez uma pesquisa, está falando, ó, 10 escovas de dentes de bambu, embalagem individual ecológica, bambu custa R$ 58,27, sai por R$ 5.000, né? E pouco. Não é Mas muito, também né? não vai durar 200 anos. Né? Exato, exatamente. Bom, enfim, tá, eu pergunto para você o seguinte, eu queria entrar na questão, olha, estamos aqui chegando na segunda metade do programa. A senhora, ela é de uma igreja evangélica, tem atividade na igreja evangélica, e é do quadro do governo lá de Fortaleza, que é o único governo do PT nas capitais. E aí eu pergunto para você, como é ser, vou usar uma palavra exagerada, eu sei que não é bem assim, mas como é ser comunista numa igreja evangélica? Eu sei que você não é comunista, você é de esquerda, as pessoas precisam entender isso, entendeu? Sim. Que é uma coisa muito diferente, mas as pessoas de esquerda são chamadas comunista. Então eu pergunto para você, como é ser comunista numa igreja evangélica? Olha, graças a Deus, a igreja evangélica ela é muito plural. Existem vários tipos de igreja evangélica. Não é só naquele formato. Então, existem igrejas que me acolhem, igrejas que entendem que o que eu estou tentando fazer, que é cuidar das pessoas, né? E por isso que eu gosto do governo Lula, porque é um governo que cuida das pessoas, as pessoas entendem que isso foi a missão de Jesus na Terra. Então, tem tudo a ver com o Evangelho de Cristo. Né? Eu vejo que Bolsonaro foi uma fraude, entendeu? E é muito difícil estar numa igreja que as pessoas entendem o Bolsonaro como mito e imitar a arminha, e meus irmãos evangélicos fazendo isso, expulsando pessoas das igrejas porque não iam votar no Bolsonaro. Todo esse absurdo aí foi muito revoltante, né? Então, assim, eu sofro preconceito dentro da igreja, quando é uma igreja que defende Bolsonaro, mas graças a Deus eu tenho frequentado uma que não se posiciona, porque a igreja não é para estar se posicionando politicamente, é para estar pregando Jesus, né? E aí, politicamente, a política faz parte. E ali nas ações da igreja, a gente vai ver que igreja é aquela. Ela está interessada em quê? Em multiplicar os seus bens? Ou ela está interessada em cuidar de quem mais precisa? Né? Que a missão da igreja é essa. Então, assim, para mim, Bolsonaro foi mesmo uma fraude, que enganou muitos cristãos, com aquele jargão de Deus, pátria e família, conhecereis a verdade, usando um versículo bíblico, que, na verdade, ele era aquele que o evangelho não é arma, o evangelho não é acusação, é proteção. Ele nem protegia as nossas crianças, ele protegia com as vacinas. Pelo contrário, hoje a gente ainda está correndo atrás do prejuízo por conta daqueles discursos dele anti-vacina. Senhora, você é evangélica desde família mesmo, desde criança? Não, eu me converti, né, aos 20 anos de idade. Sempre fui católica. Aos 19, 20, eu passei a conhecer mais da palavra de Deus, da Bíblia, e entender que eu queria ter mais essa relação mais próximo com Deus, e foi na igreja evangélica que eu aprendi a caminhar com mais intimidade com Deus, digamos assim. Mas respeito muito os meus irmãos católicos e entendo que eles também têm suas relações com Deus. Mas eu me identifiquei muito com o evangélico, né? Por tentar buscar viver esse evangelho, que é um evangelho de cuidar, de ser comunista, né? Ser comunista é compartilhar, é dividir. Então, é por aí, né? Cuidar e realmente se importar com o outro. Tá certo, olha, tem aqui, até tem essa conversa agora que foi falado, olha, aqui está dizendo, olha, o Santiago diz, tenho tanto orgulho de ser comunista, eu não entendo esses pudores. Exatamente. Não foi gente, Jesus que fala, comunista. se você tem 2 túnicas, dê uma para o teu irmão. Isso.
A humildade dele, se você levar um tapa, dê a outra face, Jesus era só Jesus mesmo, viu? Olha, e eu sempre falo aqui, esse exemplo, eu conversei até aqui com o Frei Beto. Tem um texto do Engels, que é o parceiro do Marx, escreveu com o Marx, é financiador do Marx, inclusive, que é de família rica, e o Engels escreveu sobre isso. Isso tem um livro publicado em Cuba, viu? Porque nem os cubanos lá sabiam disso. Isso o Frei Beto falou, eles não sabiam. O Engels escreveu que a única experiência comunista até então, isso no final do século XIX, era dos cristãos primitivos. E aí há no Atos dos Apóstolos um versículo que fala, que chamou muita atenção, que diz, olha, que os evangélicos, muito ao contrário de hoje, os cristãos, que eu chamo de evangélicos, os cristãos, tinham a simpatia de todos na sociedade. Olha só. Porque eles davam o que tinham e a ninguém faltava coisa alguma. Viviam bem, viviam em comunhão. Isso. Viviam em comunhão, viviam bem. As pessoas eram comunistas. Eram comunistas. Entendeu? Se dividia, não faltava nada para ninguém, estava tudo compartilhado. Exatamente. Entendeu? E tinha admiração das pessoas, agora muito diferente dessa igreja de hoje, né? Que defende uma pessoa que defende torturador, né? Sim. Que apoia. Que apoia. Como ídolo, é terrível, né? Terrível. Então, e que não tem a simpatia de todos. Não. Pelo contrário, é uma igreja, assim, são líderes, né, que têm propagado ódio mesmo, né? Exatamente. Olha aqui que diz a Elizabeth Coutinho, afinal de contas, Jesus nunca soube ser capitalista. Tinha 10 peixes e não vendeu, distribuiu. É verdade. Uma coisa, a Edna fala, Elizabeth. Bolsonaro é uma fraude, ele não é evangélico, ele usa o nome de Deus com fins egoísticos, pensando no seu projeto de poder. Você sabe que a Edna é advogada, ela defende pro bono a Gerbando Adélio, bispo de Oliveira, simplesmente porque ela se sensibiliza com qualquer história, tá? Para vocês saberem, também busca descobrir a verdade. Faz parte da nossa frente evangélica também, né? Exatamente. A Vilma diz sim, precisamos cuidar da nossa casa. É isso que vocês continuam, então, aí fazendo os seus comentários. Então, perguntando para você, o que levou você à igreja evangélica? Para as pessoas entenderem, que idade você tinha, como foi? Você pode falar. Eu tinha 20 anos de idade, né? Eu estava naquela fase de estar na festa, dançando, curtindo muito a minha vida. E foi muito bom que, quando eu ouvi falar mais de Jesus e do amor dele, não foi aquela história de eu ter que decidir, agora não posso mais ir para as festas. Chegou um amigo na igreja, um recém-amigo, né? E ele disse, não, você vai para a festa, mas você leva Jesus com ele. Eu achei incrível. E aí eu continuei indo para a festa, mas eu levava Jesus. E meu comportamento mudou um pouco. Então eu vi que eu fui me tornando realmente uma pessoa melhor, né? Uma pessoa que realmente tinha mais empatia, que deixou ser ministrado mais o perdão também, né? Que amava de forma incondicional, que é o amor que Jesus nos ensina, é esse, que eu não te amo porque você é bom para mim. Eu te amo ainda que você não seja tão bom, ainda que você não seja tão legal comigo, eu consigo te amar, né? Esse é o amor de Jesus. Então, foi isso que me fez encantar e me fez, jovenzinha, realmente seguir esse caminho. E estou aqui firme e feliz. Então, deixa eu voltar para você. Então, está na igreja, como você falou, a sensibilidade social que você tem. Sim. Isso você adquiriu na igreja ou você já tinha isso? Então, não, assim, fui criada por uma família, meus pais sempre gostaram de ajudar pessoas, eles nunca fizeram separações, a festa da nossa casa sempre foi com os portões abertos para todos os meninos da rua entrar e todo mundo festejar, celebrar a nossa vida. Então nunca houve essa separação de classe, né, de quem era classe baixa ou alta. Então, dentro do meu núcleo familiar, eu já aprendi que todos nós somos iguais, né, e precisamos nos respeitar. Então, quando eu entrei na igreja, entrei numa igreja Batista Central, em Fortaleza, que trabalhava muito essa área social, que colocava assim para a gente atender durante o carnaval, em vez de brincar o carnaval, no Aracati, o Mela-Mela que rola lá no Ceará, eu ia fazer ação social. Que eram essas ações sociais? Era um atendimento já de odontologia, né, de cuidar das pessoas, consultas. Estava me formando, estudante, era. Então, ali a gente pôde fazer esse trabalho social. Acabei tendo a oportunidade de ir em Guiné-Bissau como missionária também. A Edna está lembrando isso agora. Fiz missão na África. Isso, missões na África. Fui 2 vezes, tanto para o continente
lá de Joanesburgo, né, já na África do Sul, como fui também em Guiné-Bissau, e ainda hoje ajudo uma escola chamada Escola Betel, em Cassine, que é no sertão de Guiné-Bissau, que cuida das crianças, oferece estudo para elas, crianças que hoje já estão formadas em medicina, mas que estudaram a vida inteira nessa escola, dentro do sertão da África. E a gente tem uma associação que sustenta essas crianças. Então, a missão não é só ir lá em Guiné-Bissau e atender as pessoas e cuidar delas lá. A missão é aonde a gente está. E hoje a minha missão tem sido aonde? Dentro da Prefeitura de Fortaleza. Eu encaro como uma missão, onde eu estou lá para trazer a saúde bucal como direito humano. A saúde bucal para aquelas pessoas que vivem em condição de rua, em situação de rua, que não tem um dentista ainda, mas que a gente está tentando levar o dentista para eles. E por isso que a gente veio aqui em Brasília hoje, amanhã, né, na plenária, discutir sobre isso, sobre essa necessidade. Então, a missão está onde a gente estiver. Então, o social realmente pulsa forte assim, no meu coração. Porque, na verdade, o que acontece em saúde bucal, que tem quando você falou do pobre, né? Porque há uma visão de que dentista é muito caro e que dentista não é para pobre. Entendeu? O pobre, quando vai tratar os dentes, arranca os dentes. Né? Se uma secretária chegar não é tratar nesse caso, é eliminar a dor e ele acaba arrancando. Eu trabalhando no posto de saúde, Joaquim, eu recebo muita ligação de amigas minhas que dizem assim, a babá do meu filho está com um dente, que vive doendo. Marca logo aí para você extrair o dente dela. É assim. Querem logo extrair. Só que extrair um dente, né? Perder um dente é a mortalidade dental, né? É o índice de mortalidade ali da boca, é isso. Será que você perde um dedo porque ele está doente? Não. Você manda tirar seu dedo? Não. A gente precisa valorizar os nossos dentes. Não pode sair tirando. Agora, será que a filha dessa minha amiga, dessa patroa, ela chegando com dor de dente, a mãe dela vai mandar ela tirar o dente? Não, não é possível. Então, assim, a gente vê que ainda é um problema social muito forte. É verdade. E a gente precisa entender que saúde bucal, de ter os dentes, ter condições de mastigar bem os alimentos, de sorrir, de falar, é um direito humano, é dignidade humana, né? Além do que, a OMS afirmou ano passado, que não há saúde sem saúde bucal. Você sabia que se você tiver, ótimo, mas se você tiver um foco dentário aqui, de infecção dentária aqui, por conta de um dente que você não foi no dentista, tem medo, não tem tempo, mas está lá a infecção, e aquilo ali pode gerar um problema no seu coração. A grávida, tendo um problema periodontal, pode o bebê nascer prematuro. Então, assim, você ter problemas de saúde bucal pode gerar um problema bem maior no restante do seu corpo, do seu organismo, dos seus órgãos. Você sabe que agora, falando de dente, falando da sensibilidade do Lula, falando de sensibilidade social, o Lula até contou uma vez a história de que viu numa revista que mostrava lá uma pessoa desdentada, uma pessoa pobre, e ele falou para tirar aquela foto. Como é que você entendeu aquela mensagem? Ele foi muito criticado por isso. Infelizmente, os dados, né, do SB Brasil, o último que teve, mostram realmente que a maior parte da população desdentada ainda é o pobre, ainda é o negro, entendeu? Ainda é essa população. Realmente, a foto mostrava uma realidade, uma mulher branca com os dentes e um homem preto com desdentado. O Lula se incomodou, e ele está certo em se incomodar. Ele não errou. Ele pode ser criticado. Ali é uma realidade, mas uma realidade que precisa ser transformada. E por isso que ele tem investido em saúde bucal. Eu penso que o Lula, com toda a sua história de vida, ele sofreu muito em relação à saúde bucal dele. Eu tenho vontade de perguntar um dia isso a ele. Quem sabe amanhã, né? Porque ele realmente tem feito muito pela nossa odontologia, né? E eu fico muito feliz em ver os recursos dobrando, em ver as coisas acontecendo, tudo sendo melhorado por conta da nossa política nacional de saúde bucal. A gente vai conseguir mudar a saúde bucal da nossa população. A Adriana Rosa está falando aqui, minha irmã veio a óbito por causa de um mal profissional, bucomaxilo, que não a tratou como deveria. Acontece em todas as profissões, né? Infelizmente. Eu não sei o que aconteceu, se foi um erro dele, enfim, mas eu lamento muito. Perfeito. Aqui diz o Santiago falando, em Cuba dá gosto de ver certos cubanos metendo o pau no governo e ostentando uma dentição perfeita. Bom, deixa eu chamar agora o Ismael, depois você volta aqui, porque eu quero falar aqui de uma outra talento que é da senhora, que é a literatura. Tem um livro que ela acabou de lançar, quero falar sobre isso também.
O Ismael, eu estava falando primeiro, vamos responder aquela pergunta. O que é o 1 Timóteo 4,16? 1 Timóteo 4,16 é um lembrete para mim. É um conselho do apóstolo Paulo a um jovem pastor Timóteo, que diz assim o versículo: cuida de ti mesmo e do ensino, assim salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. Às vezes a gente, na caminhada missional da fé cristã, e aí da missão de fato, que não é transformar todo mundo em crente, mas é transformar a sociedade no reino de Deus, que é um lugar de justiça, de paz e de alegria. Que é cuidar do ser humano inteiro, não só do seu espírito, mas também do seu corpo, da sua alma, que é saúde psíquica, saúde mental, ter moradia. O Claudinho, que me cumprimentou mais cedo, é da União por Moradia Popular. Eu integro também o movimento de moradia no Brasil. Reino de Deus é que todo mundo tenha casa digna, com esgoto, com luz, com abastecimento de água, que todo mundo tenha acesso à saúde, que todo mundo tenha acesso à educação. Parabéns para os professores e professores do dia a dia, né? Então, só que nessa caminhada de cuidado, de lutar pelo cuidado dos outros e das outras, a gente esquece de se cuidar às vezes, né? E aí esse é um lembrete para mim, assim, cuida de ti mesmo. Então, no processo do cuidado, a gente precisa se incluir, né? Quem é que cuida de quem está cuidando? Quem é que protege quem está protegendo? Quem é que na defesa dos direitos está defendendo os defensores? Então, assim, é um lembrete para que eu me inclua nesse cuidado. Eu vou perguntar para você, se você é do Rio de Janeiro, você já coordenou a igreja? Sim, é isso? Uma pequena congregação na nossa igreja brasileira. Ajudei a fundar uma igreja, uma iniciativa, né, que é a Igreja da Garagem, que tem iniciativa no Rio de Janeiro, aqui em Brasília com a pastora Adélia, o pastor Léo no Rio de Janeiro, enfim. Garagem, qualquer garagem, é isso? Qualquer garagem que tenha boa vontade e gente disposta a trabalhar e cuidar dos mais vulneráveis, ela pode virar igreja. E regularmente se encontram? Regularmente se encontram. Semanalmente a gente tem encontros, alguns online, outros presenciais, então a gente está sempre vendo. E tem atividade também social? Temos atividade social, temos uma iniciativa agora está sendo desenhada para atendimento de população em situação de rua. A gente tem um ministério, por assim dizer, né, que é o Garagem Social, que é todo mundo que chega precisando de alguma coisa, a gente atende. A nossa igreja brasileira também no Rio de Janeiro atende a população em situação de rua, principalmente, famílias que precisam de atendimento com cesta básica, ajuda às vezes com aluguel, a compra de alguma coisa. A gente mobiliza a igreja, porque a igreja, se não for para isso, não é igreja, né? E do Rio de Janeiro, você é nascido lá? Eu sou nascido na capital. Sou de Realengo. Sou da zona oeste do Rio de Janeiro. Vividão, criado em Realengo. E tenho muito orgulho da minha origem, assim, e a igreja fez muito parte dessa caminhada da minha construção. Agora, deixa eu perguntar para você o seguinte: por que, mesmo sendo do Rio também, por que cresce tanto uma igreja como a do Silas Malafaia? Como é que você vê o Silas Malafaia? É pecado um crente criticar outro? Não? Ou se é que ele é crente? É isso. Eu acho que o Malafaia não é cristão, tá, gente? Assim, é diferente do membro da igreja do Malafaia, tá? É importante a gente fazer essa separação. O meu irmão, a minha irmã, que vai para a Advec, você é meu irmão, você é minha irmã. Você é cristão, você é cristã. O Malafaia, ele usa a igreja, primeiro, para ter poder político, advindo de poder financeiro. O Malafaia é um dos homens mais ricos do Brasil. Assim, o patrimônio que ele adquiriu através das empresas que estão correlacionadas à Assembleia de Deus Vitória em Cristo é gigantesco. Só que ele se colocou numa furada nesse processo da luta política, porque ele transformou o Bolsonaro num ídolo maior do que ele próprio. E aí ele não consegue se desvencilhar mais. Eu até acho que ele queria, em alguma medida, mas ele não consegue mais fazer esse manejo que ele fez, por exemplo, na transição do governo FHC para o governo Lula. Malafaia, em 2003, estava com camisa pelo Estatuto de Desarmamento, a favor do Estatuto de Desarmamento, na Marcha para Jesus. O Malafaia fez campanha nas igrejas pelo Estatuto de Desarmamento, dizendo que arma não é coisa de cristão.
Então, assim, você vê uma virada que agora ele não consegue retornar mais. Ele chegou num ponto de não retorno. Porque se ele recuar agora, parte do público dele fica com o Bolsonaro e não com ele. Então, ele está nessa situação. Embora o Malafaia não seja o papa dos crentes, tá, gente? Assim, a gente tem outras expressões, outros movimentos. O Malafaia nem é isso tudo. Embora ele tenha uma incidência política muito grande, dentro do povo evangélico, não é a maioria que está com ele. E é importante que a gente ressalve isso, porque mesmo na igreja dele, há quem discorde dele politicamente. Há quem tenha preocupação social, porque o povo crente, gente, é o povo brasileiro, só isso. Assim. O povo crente não votou na esquerda, mas a esquerda teve um voto majoritário de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, pretos e mulheres. Mas o povo crente é preto, é mulher, ganha até 2 salários mínimos. Então, assim, a gente esquece de englobar... O crente não é só crente, tá, gente? O crente é classe trabalhadora, o crente é sindicalista, o crente é de movimento social, o crente é mulher, o crente tem gênero, ele tem raça, ele tem um monte de outra coisa além da religião. Então, assim, a gente não é só crente. Eu sou crente, eu sou um homem, eu sou branco, eu sou psicólogo, eu sou teólogo. Então, tem um monte de outras coisas que me compõem para além da minha fé. A fé é uma parte do que eu sou, mas não eu sou só isso. Então, a gente precisa olhar com calma para o povo crente, porque é isso, nós somos muito mais coisa além de crente. Hoje, a gente sabe que as igrejas evangélicas, 70% votam na direita, extrema direita, até, só 30 votam na esquerda. Tem que levar isso em consideração, são 3 em cada 10, não é tão pouco assim. Mas hoje você tem, por exemplo, o Malafaia, ele está financiando esses atos da extrema direita. E aí tem televisão, eles têm rádio, muitos copiam esses líderes, muitos pastores de vários lugares acabam tendo uma posição política parecida, porque entende que isso agrada de alguma maneira o público do Malafaia, acho que vai agradar o público dele também. Passa a ser uma célula de extrema-direita. Hoje é uma força política. E não é só no Brasil, viu? Nos Estados Unidos também, a gente vê o Trump, o que acontece nos Estados Unidos. Agora eu pergunto para você, como enfrentá-los? Né? Então, eu estou dizendo enfrentar porque é adversário realmente de um Brasil inclusivo, de um Brasil mais justo. A gente precisa fazer, primeiro, um enfrentamento menos tímido. Eu acho que às vezes a gente tem muito medo e eu acho que tem que ser cuidadoso, só que menos tímido. Assim. A gente tem que ter cuidado com o membro dessa igreja e com o pastor local. Porque é isso, o pastor local ele está sendo levado por uma coisa que a gente pode chamar de ideologia. Assim, a ideologia, gente, é uma construção com muita propaganda. A ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante. Então, assim, a ideologia dominante entre a grande maioria dos pastores locais é uma ideologia que vai contra o interesse dele próprio, porque ele é trabalhador também. O pastorzinho da igreja pequena da favela, ele está suando para conseguir pagar o aluguel dele. Ele é trabalhador igual eu, assim, igual você, igual a senhora, porque ele é classe trabalhadora, mas ele repete um discurso que está colocado por uma figura que é referência dele e que ele deseja ser igual. Assim. A gente tem uma construção sobre a imagem de Deus que ela é uma imaginação. A gente não consegue ver Deus. A gente não consegue dizer o que Deus é, porque a gente não consegue traduzir em palavras o que Deus é. Então, como que a gente traduziu a imagem de Deus na história? Pela imagem do líder religioso. Como que Deus era traduzido, por exemplo, na Igreja de Roma? A figura do rei. O Papa é rei do Vaticano, né? Ele está no trono, ele é governante de um país. Como que a igreja evangélica traduz a imagem de Deus? É um homem de terno. A gente imagina Deus a partir da imagem do empresário, que é esse cara, esse pastor empresário, dono de uma igreja de franquia e tal. Então, a gente imagina Deus a partir desse cara. O pastor da igreja local, ele não é um empresário, ele é um trabalhador. Mas ele imagina que ele pode ser. Que é a exata propaganda da ideologia liberal. Você é trabalhador, mas você pode ser empresário. Então, se você tem um CNPJ, você não é um trabalhador precarizado, você é um empreendedor. Então, eles mentem pra gente com essa propaganda. Uhum.
o enfrentamento a essas figuras é o enfrentamento da desconstrução dessa ideologia. Falar, meu irmão, você é meu irmão, você é trabalhador e trabalhadora, porque o evangelho é de trabalhadores e trabalhadoras. Jesus chamou pescadores. Jesus chamou as parábolas de Jesus, era a parábola do agricultor, era a parábola da semeadura, era a parábola da virgem. Ele sempre trabalhava com a ideia da vida cotidiana, e a vida cotidiana é feita pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, é a classe trabalhadora que constrói esse país, é a classe trabalhadora que produz riqueza, que é apropriada por empresários, sejam eles pastores ou não. Interessante essa colocação. Eu até sempre falo, tem uma parte da Bíblia que fala, eles discutindo quando fala que Cristo veio da Galiléia, e falou, mas pode vir uma coisa boa da Galiléia? Quer dizer, para imaginar que a gente era um lugar mais pobre, etc., que tinha, falou, mas pode vir uma coisa boa da nós? Ele fala, não pode vir uma coisa... Então, de fato, é a referência que nós temos, né? E faz sentido, na sociologia também, você tem a questão do tipo ideal. Então, quando você pega um pastor desse que está sendo bem-sucedido, você tende a copiar, realmente. São os tipos ideais de várias profissões, passa a ser uma profissão. E aí você vê o tipo ideal, no caso do tipo ideal do sacerdote é o Papa. Então, de alguma maneira, todos têm que se vestir meio que parecido com aquele tipo ideal. E pensando nos irmãos e as irmãs católicas e católicos, né, o Papa Francisco, por exemplo, teve um papel fundamental nisso, porque ele desmontou a figura do rei, exatamente, sendo Papa. Exatamente. Ele era... Luciano, nós temos 3 minutos, eu peço para você vir aqui, olhar, quero agradecer, se couber nós três, ficam nós três aqui, ó. Aqui, senhora, ó. A senhora fez esse livro aqui, ó, para vocês terem, que é Universo de Sinharinha, Castelos na Areia, para saber ganhar na ausência. É do Vermelho Marinho, a editora tem esse livro, é um livro para criança, mas para adultos também, né? Sim. E a partir de uma experiência dolorosa que ela teve, não foi isso? Sim. Ele traz as impermanências da vida, né? As fragilidades e as riquezas, né? A gente, durante a nossa vida, a gente constrói castelos, mas pode vir uma onda e derrubar o seu castelo. E aí? Vai ficar chorando? Tem uma hora que você vai precisar ressignificar, né, e reconstruir, né, os seus castelos. E eu fui casada, fiquei viúva depois de 2 anos de casada, e aí foi quando eu tive, através da escrita terapêutica, né, escrevendo sobre os meus sentimentos, a condição de escrever esse livro, né, a possibilidade de escrever e ajudar o luto do meu filho, porque ele perdeu o pai com 2 aninhos, mas com 5 anos ele entendeu o que era o sofrer, e aí o que era a morte, né, só com 5 anos. Então, eu já estava mais bem estruturada emocionalmente, e através da minha escrita, eu ajudei ele a ressignificar o seu luto, as suas dores, a ausência do pai. Então, é um livro que traz lições, tanto para crianças, né, porque traz esse assunto, os desafios da vida, e traz também a possibilidade da gente encontrar a nossa criança interior, né, nos reencontrarmos com ela, porque o que aconteceu com a Sinharinha foi isso, quando a Sinhara, machucada, né, sofrendo a perda do marido, encontrou a Sinharinha, que era a que brincava com o João Marcos, aí eu lembrei, a Sinharinha era uma menina forte e corajosa, e eu preciso resgatar isso dentro de mim. Então foi aí onde eu criei força e disse, o meu filho, para ele ser feliz, ele precisa de uma mãe feliz. Então vamos parar de chorar, vencer esse luto, né? E assim foi saindo os contos, escrevendo, e aí muitas psicólogas utilizam esse livro nas suas terapias, e muitas pessoas conseguem ressignificar, então tanto é para criança como para adulto. Por isso que eu trouxe de presente para você. Esse é meu, quero fazer autografar, e como é que as pessoas que quiserem ler, como é que elas fazem para adquirir o teu livro? Só entrar em contato comigo pelo Instagram, Sinhara Garcia, fala comigo no direct que eu envio o seu livro. É fácil, fácil. Aqui, então tá vendo? Esse é o livro bacana, o livro, eu vou ler, mas assim, uma edição muito boa, muito primorosa, ilustrações, sim, desenhos lindos, as ilustrações, bonito. E após cada conto tem uma reflexão, uma perguntinha que vai te fazer refletir para ressignificar algo na sua vida. Aí tem aqui, ó, um pouco do perfil dela, que é cirurgia dentista pela Universidade de Fortaleza, Unifor, especialista em saúde da família, gestão de sistemas de serviços de saúde, regulação de saúde e harmonização orofacial, servidora pública da Prefeitura de Fortaleza, hoje ela tem uma função importante, por isso está aqui, né? Coordena lá a saúde bucal, sim. Líder do grupo de relacionamento da Igreja Batista Central, já realizou missões em Guiné-Bissau e África do Sul,
tem mais um pouco aqui, tem o contato dela também. Então, quero agradecer muito vocês, lembrar aqui, olha, a Dimarange Moraes, olha, estou encantada com o preparo desses dois, parabéns, Joaquim, pela grande entrevista, muito obrigado. Ismael, senhora Tereza Conto aqui agradecendo. Também tem aqui o Santiago falando, Santiago é comunista e agora ele está dizendo, sou desigrejado há bastante tempo, mas é muito importante mostrar as igrejas que procuram pregar o verdadeiro evangelho e se colocam ao lado dos pobres. Santiago? Existem igrejas que vale a pena congregar, que vivem realmente o evangelho de Jesus. É isso, olha. Então, quero agradecer muito vocês todos pela audiência, agradecer vocês dois por estarem aqui conosco, e nós, então, voltamos daqui a pouco. Então, muito obrigado. Tá? Joaquim, queria agradecer e deixar um pedido, se ela abriu uma brecha, para acompanhar a gente nas redes sociais. Sim. Frente de Evangélicos, você vai achar o nosso perfil nacional, também tem os perfis dos núcleos dos estados, e me acompanhar também, se você procurar lá no Instagram, irmão.isma, você me acha, e aí me segue lá para a gente bater papo, mandar mensagem, eu tento responder todo mundo sempre que posso, e aí vamos juntos e juntas construindo o reino de Deus, que é a justiça, a paz e a alegria. Isso aí. Muito obrigada, também agradeço, estamos muito felizes por esse momento. Lembrando que Romanos diz que a natureza geme à espera de que os humanos cuidem dela. Então, assim, a floresta, quando é desmatada, queimada, ela está sofrendo, né? Os indígenas estão sofrendo. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, lutar também pela sustentabilidade, né, meu amigo? E a gente vai junto, porque o cristianismo é isso, é lutar pelo outro, pelas nossas causas comuns, viu? Que bacana. E agora vocês participam amanhã, então, a gente vai cobrir, viu? Vou participar lá, o Lula vai estar às 11 horas da manhã, abrindo ali esse fórum interconselhos. Isso é a festa da democracia, é o povo falando, né? Isso o governo Lula realmente faz. A gente vê os outros governos que não ouvem o povo, né? Então, aqui, de fato, os conselhos, eles têm uma... Importantíssimo. São importantes, é um governo né? democrático, que escuta a população. Muito importante. Pode criticar quando achar que tem que melhorar aqui ou ali, etc., mas, de fato, essa participação popular, ela é essencial. Ela é bastante importante. Olha, a Vilma fala aqui, entrevista bacana e necessária, maravilha, boa noite. O Santiago falando, as pedras estão clamando. Quando ele falou que era comunista, eu pensei que ele fosse ateu, mas também não é eu sou comunista também, camarada. Vamos juntos. E cristão. Não abandonei a fé, não. É ótimo, e é possível. Eu estou falando isso porque eu estou esperando a habilitação para poder fechar, mas é possível, né? É totalmente possível. Inclusive, o Lenin coloca, né, que a cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. De cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Que, na verdade, isso está em Atos dos Apóstolos, né? Que cada um dava segundo o que podia. Sim. E a cada um era dado segundo o que necessitava. Portanto, isso é a essência do comunismo e também um princípio do evangelho, da repartição daquilo que nos é comum. Ótimo. Bom, pessoal, eu vou dar uma saidinha e volto para poder encerrar. Muito obrigado. Vocês ficam agora às 22 horas, outro programa aqui aqui a Andréa está apresentando agora, tá bem? Então, eu estou saindo, mas já volto para fazer esse encerramento. Vocês já podem ir para lá. Muitíssimo obrigado. Havia uma disciplina brilhante, Lula gigante, sensível. Então, obrigado e até mais. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. O Ismael é um exemplo de que a mídia independente ela está antenada em assuntos que passam despercebido pela mídia corporativa, que tem uma outra proposta editorial. Tem efetivamente um compromisso com o neoliberalismo nesse sentido, com a classe dominante. 247 não é assim. É uma mídia independente e precisa de você. Se você não se inscreveu, se inscreva neste canal e, se você puder, colabore, patrocine. Nós precisamos de você. Um grande abraço e até mais.